Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do ImaCast, uma parceria do podcast do Patrone com o IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão. Esse é o nosso 10º programa e olha, a gente traz nesse programa um alerta, né? Nós estamos com a zona vermelha, chamada zona vermelha, quando diz respeito ao monitoramento feito durante a pré-safra de algodão da presença do bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro, que aliás foi tema do nosso programa número 3 aqui do podcast. A gente falou sobre os desafios do manejo, né, do controle dessa praga, que é considerada a número 1, né, a maior ameaça à cultura do algodão. E por isso, esse relatório recém-finalizado e publicado é o centro do nosso programa dessa edição aqui do ImaCast. Quem está comigo para explicar esses números, esse alerta, também falar sobre esse trabalho, é o entomologista do Instituto Mato Grossense do Algodão, Guilherme Rolim, está aqui conosco. Seja bem-vindo, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, tudo tranquilo. Maravilha. E pela primeira vez aqui conosco também, o Renato Tacnardi, que é engenheiro agrônomo e assessor técnico regional, fica lá no Núcleo Centro, em Campo Verde, também do IMA. Seja bem-vindo, Renato, tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Maravilha. Guilherme, vamos lá, direto e reto, né? A primeira leitura desse trabalho que é feito já há um bom tempo, né? São mais de 10 anos, aí 13, 14 anos desse relatório. Ele traz todas as regiões do estado monitoradas como zona vermelha. O que isso significa? Bem, patrão, isso significa que todas as zonas estão com mais de 3 bicudos armadilha semana, tá? Então nós consideramos como zona livre de bicudo seria a zona verde, 0 bicudo, até 1 bicudo azul, 2 zona amarela, acima de 2 zona vermelha. Então significa que a gente tem uma presença muito grande da praga, tem uma pressão elevada da praga. E tudo isso pode ter acontecido, né? Tudo está indicando acontecer devido ao alongamento um pouco do ciclo do algodão. A gente teve umidade até o fim do ciclo do algodão, teve locais com chuva até o mês de junho, e isso manteve umidade no solo. O algodão continuou fazendo o processo ainda de crescimento, continuou emitindo estrutura reprodutiva, e em alguns locais houve até uma certa negligência com relação às aplicações, ou erros em relação à aplicação, para você ter uma multiplicação da praga no final do ciclo. Tá? Então isso é um dos principais pontos para a gente ter esse aumento em relação à safra anterior. Explica como ele é feito esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Em todas as regiões do estado, é o instituto que faz? Em todas as regionais do estado a gente tem armadilhas monitoradas, né? Como você falou, desde a safra 12 e 13 a gente tem esse programa de monitoramento. Praticamente em torno de 98% das armadilhas permanecem no mesmo local, desde a safra 12 e 13. Então a gente tem um termômetro, uma leitura geral do que está acontecendo no estado. Aí, esmiuçando um pouquinho o relatório, que ele é bastante detalhado, né, e traz ponto a ponto, né, a quantidade de insetos que foram identificados, né, e a comparação com o mesmo período do ano anterior, né. Eu queria que você, inclusive, explicasse isso pra gente, o porquê é feita essa comparação para ter esses dados mais concretos, essa análise mais apurada. Agora, um ponto que chama atenção aí na sua resposta, você complementa, Guilherme, por gentileza, é o tamanho expressivo do aumento nessa comparação. Então, algumas regiões, alguns pontos de coleta subindo aí mais de 4.000%, né? Ou seja, 40 vezes maior a incidência do que no mesmo período do ano passado. Vamos lá. Sempre a gente faz esse comparativo, é importante fazer esse comparativo safra-safra para a gente ter uma ideia do que aconteceu na safra em relação às outras safras anteriores também. Tá? Então, esse monitoramento, como a palavra propriamente diz, monitorar, né? A gente tenta monitorar para tentar ter uma previsibilidade. Nessas primeiras leituras, a gente vai ter o entendimento do que aconteceu na safra. Lembrando que a gente está na pré-safra 25-26. Então, a primeira leitura que foi feita agora, 1º de outubro, ela nos indica o que aconteceu no final da safra 24-25. Como eu falei no primeiro momento aqui, com relação à questão de ter alongado o ciclo, ter estrutura, ter sobrado inseto, multiplicado naqueles pontos. Então a gente tem essa leitura. Por que sempre a gente faz o comparativo dessas leituras ponto a ponto, semana a semana com a safra anterior? Para a gente ver o que a gente acertou na safra passada, o que aconteceu na safra passada que era menor do que nessa safra. O que a gente fez agora que não deu certo. Então, por isso que a gente tem um banco de dados, que eu acho que o que vale mais hoje do que dinheiro, vamos dizer assim, né? Que até o jogo do milhão, né? Barras de ouro que vale mais do que dinheiro, mas o que vale hoje são dados, números. Então a gente tem esse banco de dados e faz esses comparativos, são muito importantes, porque a gente começa a pegar certas nuances. O que aconteceu? Foi questão climática? Nesse certo momento pode ter sido uma ajuda da questão climática, você ter uma safra com um pouco mais alongada, com mais estrutura reprodutiva no final do ciclo, então você tem uma multiplicação maior do inseto. Então a gente tem esses comparativos. O que aconteceu na safra anterior? Por isso sempre a gente compara
os 2 anos, semana a semana. Próxima leitura, agora essa semana vai sair o próximo relatório, já vai sair o comparativo da segunda leitura em relação à safra anterior também. Perfeito. Você trouxe os pontos que podem ter auxiliado, né, para contribuído, melhor dizendo, para que esse resultado tornasse tão expressivo, né, essa incidência ficasse tão maior, tão mais ampla do que na comparação passada. Você trouxe os elementos ali. Me fala um pouquinho do elemento tiguera, destruição de soqueiras, né? Ficou a contento essa questão da meteorologia, o tempo mais úmido para o fim do ciclo, que permitiu estruturas reprodutivas, número maior e também plantas verdes, né, também com incidência maior, também acabou contribuindo para isso? O que aconteceu, né, no final do ciclo? A gente teve essa questão dessa estrutura reprodutiva, então já teve uma multiplicação ali por conta do algodão vegetando um pouco mais. Em algumas localidades a gente viu que houve, mesmo após a colheita do algodão, por ter umidade no solo e às vezes ter se esperado um pouco mais para fazer destruição de soqueira, houve uma rebrota muito expressiva e nessa rebrota você teve aparecimento de botões florais também. E nesse aparecimento de botão floral a gente teve outra permanência e multiplicação, que é bem importante o pessoal entender isso, porque muitas vezes assim, não necessariamente você tem que multiplicar praga na entre-safra, mas se você tiver nichos para manutenção dela na área, você tem um grande problema também. Porque os insetos podem viver 245 dias se alimentando de botão floral, um tempo mais que suficiente para sair de um algodão e entrar no próximo algodão reproduzindo. É tanto que também é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Foram 5 safras, contando soja e algodão, a gente mantinha armadilhas monitoradas dentro das áreas, e a gente viu o seguinte, não tem diferença do total de inseto que sai no final de um algodão para o total de inseto que sai no final de uma soja para um algodão. Então a soqueira, a tiguera, ela é extremamente importante na manutenção da população e às vezes multiplicação dessa população dentro de um período que a gente não deveria ter isso. Uhum. Pois é, e aí, e aqui reforçando o convite para que quem está nos acompanhando também assista ao programa número 3, onde foi falado muito sobre esse controle do bicudo, os desafios que acontecem, justamente quando você disse, né, ela pode se alimentar durante 245 dias ali no botão floral, e eu recordo bem que você frisou um detalhe importante, que a praga ela pode permanecer 9 dias viva sem se alimentar de nada, ou seja, ainda tem esse ponto aí que torna mais complicado esse controle, por isso é importante essa atenção total. A partir daí, Guilherme, com esse resultado já analisado agora, vamos aguardar o próximo relatório. Qual mensagem, como o produtor deve entender esse alerta, essa zona vermelha e colocar em prática as medidas mais importantes para conseguir estancar esse problema? A gente deve entender, né, o produtor deve entender e todos nós devemos entender como realmente um alerta, tá? Então a gente deve ter medo, né, um respeito pela praga, não pânico, tá? O pânico nos paralisa, né? O medo nos faz agir. Né? O pânico causa uma paralisia, o medo faz a gente agir. Então a gente tem que ter um respeito pela praga e ter um certo receio do que está acontecendo. Temos tempo ainda, né, hábil, né, temos a entre-safra inteira para combater o inseto, mas para isso a gente tem algumas medidas que devem ser tomadas. No primeiro momento agora, a gente tem o quê? A gente vai mexer nas áreas, está entrando plantio, avançando o plantio de soja. Então, a gente mexendo nessas áreas, a gente vai desalojar muito mais insetos que estão, tanto em estruturas reprodutivas que ficaram no solo, caíram no solo no caso de maçãs carimãs, ou plantas que ainda estão na área lá, que estão abrigando o inseto. Na hora que a gente entra com o plantio da soja, a gente desaloja esses insetos, que vão para onde? Vão migrar para algum ponto na área, para áreas adjacentes. Então, qual é o principal ponto agora? Instalação de tubo mata-bicudo, tá? Nas bordaduras desses talhões, e instalação e adesão ao sistema SEB, né? Que é o monitoramento, né? O controle efetivo bicudo, que através desse monitoramento, para que, baseado nesse monitoramento, a gente tem o monitoramento do SAPE, que a gente comentou, né, no início, ele é um sistema que a gente tem 89 pontos, né? Cada ponto desses são 10 armadilhas no estado, a gente tem um termômetro. O sistema SEB, na safra anterior, a gente teve 35.554 armadilhas monitoradas. É o maior sistema de monitoramento do Brasil, quiçá da América Latina. Esse sistema SEB, a gente consegue, o gerente da fazenda, o gestor, o dono, ele consegue ver o talhão dele. Então, se ele vai armadilhar a sua fazenda, ele consegue ver talhão a talhão. E nesse ponto, a gente consegue começar a fazer as ações dentro desses talhões, que seriam o quê? A partir desse momento, né, que você tem a soja instalada na área, as aplicações que são direcionadas para percevejo, fazer com produtos que tenham efeito sobre bicudo. E também hoje há produtos que têm bula específica, né? Não tem registro para praga da soja, mas tem registro específico para aplicação para bicudo em soja, devido à presença de plantas tigueras. Além disso, munido desses dados, de você conseguir observar onde há maior pressão na sua fazenda,
escalar equipes para fazer monitoramento, né, de plantas tiguera e soqueiro para destruir essas plantas dentro da própria área. Ou seja, é um trabalho que já começa com muita intensidade, né? Esse é, olha, eu acho que você destacou bem, né? A gente tem que ter medo e não pânico, né? Medo para poder agir de fato, pânico não ficar paralisado, né? Renato, vamos aproveitar sua atuação, né? Eu me recordo de 15 anos atrás, a gente ter trabalhado juntos em alguns projetos, né? Inclusive pelo Canal Rural na época, com o algodão, evidentemente. E você tem um relacionamento muito próximo com os produtores, né? Inclusive, como assessor técnico regional, você está em contato com muita presença ali aos produtores. Me fala um pouquinho sobre a importância, na tua visão, dessa adesão ao sistema de monitoramento. Bom, Patrone, o produtor, quando ele opta por se aderir ao sistema, ele tem uma vantagem de ter um relatório pronto semanal, né? Feito dentro da metodologia de armadilhamento, com a troca de feromônio, manutenção das armadilhas, né? E um relatório fácil de entendimento à disposição dele, né? Ao mesmo tempo, como o IMA cede as pessoas que vão fazer, os colaboradores que vão fazer o monitoramento, ele também tem uma poupança de mão de obra dentro da propriedade. Que a gente sabe que nessa época de plantio é tudo muito corrido, né? As equipes nas fazendas são reduzidas hoje, a gente não tem sobra de pessoal, né? Então, ele consegue liberar o pessoal dele, sendo que o IMA vai colocar as pessoas que vão fazer o monitoramento semanal. Além do monitoramento, é feita a troca dos feromônios e a manutenção da armadilha. Caso alguma esteja danificada ou caída ou faltando, é feita a reposição, né? O período do projeto SEB, ele se inicia efetivamente, vamos dizer assim, a partir de 1º de novembro e vai até o fim de janeiro, né? Seriam 3 meses de monitoramento. Então, essa é a vantagem. E na questão do operacional, né? E do fornecimento de informações. Essas informações da própria propriedade vão servir de parâmetro para as ações que o Guilherme acabou de orientar, né? Os manejos necessários dentro dos talhões, mediante a cultura da soja, e já o preparo para a próxima safra, que vai, né, passa muito rápido, na verdade. A partir de dezembro, na região sul, já tem plantio, né? E nas regiões do norte, um pouco, vamos dizer, do dia 15 de dezembro. Então, é um período muito rápido, né? E é uma preparação no controle do bicudo para a safra que se inicia. Como que o produtor ele pode, né, fazer essa adesão, tornar-se parte também desse trabalho? E já aproveito para te perguntar qual o panorama hoje, né, de produtores de áreas que estão fazendo parte desse trabalho. Sim, o programa é bem aceito nas fazendas e anualmente, né, a gente tem em torno da adesão de 60% até 75%, né, dos produtores que aderem ao sistema. Algumas fazendas têm o monitoramento, porém elas não aderem porque tem um sistema próprio, né, fazem o monitoramento, mas não estão dentro do SEB. Né, que serve. Então a gente acredita aí que em torno de 75%, 80% da área total do estado está monitorada, né? Algumas fazendas ainda não realizam monitoramento por opção particular de cada propriedade, de custo, de manejo, de, né, disposição de mão de obra, as particularidades de cada propriedade, né? A adesão no programa é livre, né, é obrigatória, né? E para participar, o estado do Mato Grosso hoje conta com vários grupos de GTA, são 11, né, Guilherme, no estado, né, grupo técnico do algodão. Nesse grupo são enviadas mensagens, né, dizendo do início. Cada regional nossa tem um assessor técnico regional igual a mim. Somos uma equipe de 10 hoje, espalhados no estado. Então é só informar o ATR, né, o assessor que quer participar. Pode ser o gerente, o coordenador técnico, o próprio produtor, e já é feita a adesão, né? A AMPA também dispara, né, por mensagens, né, o início. Ali também o produtor pode se manifestar querendo participar da adesão, e o assessor técnico, né, como eu faço, também manda mensagens, né, individual a cada produtor, onde ele vai se manifestar, vou participar ou não. Nesse meio tempo tem a parte da estruturação, né, compra de armadilhas, feromônio, né, eles esperam sair um pouco do plantio da soja, desse início, né, a hora que dá uma folga, instala as armadilhas.
Isso acontecendo no momento que a gente é acionado, a gente já começa a fazer as leituras e daí para frente a equipe do IMA, né, ela assume, né? Então vai semanalmente, faz a leitura, elabora o relatório e manda por e-mail, por WhatsApp, né, para o responsável técnico, o produtor, por quem a propriedade, né, o produtor indicar. Quero que vá para essas pessoas, né, o consultor técnico, né? É assim que funciona hoje. Eu acho que pensando, né, evidentemente eu não sou produtor, mas me colocando na condição, eu acho que é uma ferramenta esse trabalho ainda extremamente estratégica, né? Primeiro porque você vai ter um profissional do Instituto Mato Grossense do Algodão ali semanalmente fazendo aquelas aferições, né? Ou seja, gerando esses relatórios, as informações que vão fazer sentido para a tomada de decisão da fazenda, do produtor rural, evidentemente, e também vão ajudar a tornar ainda maior essa observação coletiva que o Instituto faz, né? Ou seja, para que os alertas sejam disparados, né, naquele momento ideal da safra também, conforme o que está sendo monitorado em cada propriedade rural, além dos pontos fixos ali do trabalho de SAP, que o Guilherme comentou aqui, né? Exatamente. E a informação, ela é exclusiva da propriedade, né? Não existe divulgação, né? A não ser que o produtor mesmo não tenha problema e ele divulgue as informações, mas é coisa particular da fazenda, né? E do entomologista tem acesso à informação, no caso, né? Mas não é uma coisa que vai ficar público. Vai ficar público. Nem em grupos de GTA, alguns grupos, não tem problema. Isso daí é feita, essa discussão, e é bastante relevante e construtiva no final a questão aí da discussão exatamente das ações, né? E produtores que anteriormente não faziam adesão e começaram eles começaram a ficar surpresos até com as quantidades de bicudo, onde que tinha, onde que não tinha. Então hoje praticamente já é só iniciar que eles já estão nas armadilhas. Esse ponto eu vou além um pouquinho do que a gente ia colocar aqui, mas é um ponto interessante que você falou, essa questão do produtor se surpreender muitas vezes com a quantidade ali de insetos identificados. Isso também vem dessa expertise que o próprio time do IMA tem, o time do IMA, e a estrutura de ferramentas que são utilizadas ali, que vão tornar mais visível o produtor essa presença da praga? Tem uma correlação aí? Olha, o fato de estar fazendo monitoramento da maneira que é orientada, né, tecnicamente explicada, vamos dizer assim, ela passa a trazer uma segurança para a informação. Então, quando você percebe que em um final de ciclo você tem uma área com uma quantidade muito grande e durante o período, né, de cultura da soja essas quantidades não vêm baixando, já é um sinal que ele vai ter que ter tipo, o algodão safra, o algodão verão, né? O primeiro algodão vai drenar um pouco dessa população. Então, a equipe técnica fica com, vamos dizer assim, os primeiros manejos de controle já são antecipados, né? E um alerta, um cuidado especial na fase inicial e, na verdade, até durante toda a fase, né? Exatamente. E aí, Guilherme, quando a gente fala de uma praga que, como a gente disse, né, não respeita fronteiras e é a número 1 no que diz respeito à inimiga da cultura, esse trabalho coletivo, ele é o que faz todo sentido, né? Isso, no caso como o Renato comentou, né, nas reuniões de GTAs, a maioria dos grupos a gente consegue abrir o mapa, tá? Como o Renato falou, é individual das fazendas, quem recebe todos os relatórios são gerentes, dono de fazenda, então vão receber seu relatório, conseguir ver sua fazenda toda semana. Só que nas reuniões de GTA houve um acordo de cavalheiros e nas reuniões a gente consegue abrir o mapa e todo mundo vê todo mundo. Não para apontar dedo, na verdade é para tentar entender o que é que está acontecendo naquele ponto. Então muitas vezes a gente faz um tour, faz aquela rodada, vê o que está acontecendo, se é um problema de destruição de soqueira, se é um problema de plantas de algodão tiguera dentro da mata. Então, essas coisas, ou é um problema de aplicação, uso de um produto. Então, e a gente traz muito isso e enriquece muito o debate na hora que a gente está, principalmente nesse período agora de entre safra, ter essas informações. Então, quanto mais a adesão e todos os vizinhos tendo aquele monitoramento, se torna melhor para a região, porque o controle bicudo é um controle coletivo. Não adianta eu fazer o controle e o Renato, que é meu vizinho, não fazer o controle. Nós dois temos que fazer o controle. Então, é um controle coletivo. Quando a gente traz essas informações, a gente traz esse senso de coletividade
para a gente poder conseguir fazer um controle regionalizado. Perfeito. Bom, queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, começando pelo Renato aqui, para o produtor, diante do que a gente já conhece agora dos números, né, desse início de pré-safra com os relatórios, né, e com essa possibilidade também de adesão ao trabalho conjunto que você destacou aqui. Queria que você deixasse sua mensagem, Renato. Bom, eu gostaria de dizer aos produtores, né, para fazerem a adesão, aqueles que ainda não estão fazendo ao projeto, né, o SEB, notificar o ATR da região, né, ou se manifestar através do grupo de GTA, pela equipe técnica, né, e seguir com esse monitoramento, né, até o início do plantio aí do algodão, e ficar bem preparado, né, para a gente não ter uma surpresa maior, né, durante a safra, né, porque foi um ano excelente de produção de algodão, mas foi excelente para a praga também, né, os números mostram, né, e a gente anda sempre num limiar, né. Se você analisar que a gente deve fazer em média aí um custo já de produção básico de 10 aplicações, é isso, né, Guilherme, na média? Esse custo de produto, mais entrada, mais tudo, é quase um arrendamento que se paga para o bicudo anualmente. E esse dinheiro podia estar voltado dentro da fazenda. Então, práticas coletivas e controles efetivos feitos de maneira eficiente vão diminuir bastante esse custo. Excelente. E dar a oportunidade do produtor poder fazer a cultura do algodão dentro do estado, né? A gente sabe de casos aí que o bicudo inviabilizou a cultura, né? É uma história não muito antiga, né? Então, o Mato Grosso vive isso já há muito tempo, a gente está convivendo com o bicudo, o ideal seria a ter ele em níveis baixos, né? Excelente. Bem baixos, vamos dizer assim. Perfeito, Renato, te agradeço pela participação aqui, pela primeira vez conosco aqui no ImaCast, é uma honra sempre bater um papo contigo. Guilherme, uma frase que costumam dizer sempre, né? Tem pragas como bicudo que não tiram férias, né? Ou seja, a gente não pode baixar a guarda nunca também, né? Então, patrone, a mensagem que eu quero deixar pro produtor, para as equipes técnicas e tudo, é sempre que a gente vem trazendo, o IMA está junto com vocês, tá? Né? Nessa luta também, é uma luta árdua, mas o IMA está junto com vocês e que o produtor tem que pensar que as aplicações realizadas agora na soja não são um custo, e sim um investimento na safra que vem. Tá? Nós temos que investir nesse controle do bicudo, no fim do ciclo do algodão e durante a entre-safra, pensando na safra que vem. Então, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente vai fazer a partir de agora, né, que essa é a primeira leitura, é o primeiro alerta que a gente está mandando, e temos tempo hábil para fazer isso, e já vimos isso acontecer há 2 safras atrás, que a gente teve um problema muito parecido com o que a gente está vendo hoje. E a gente conseguiu trazer para índices baixos no final da entre-safra, o que a gente fizer agora vai surtir efeito e isso é um investimento para a safra que vem. Excelente. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pela tua participação. Renato também. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa edição especial aqui do ImaCast, inclusive divulgada excepcionalmente no meio da semana, né, para que a gente aproveite também esse time para que essa informação faça sentido e ajude a fazer a diferença. Então fica o pedido aqui para que vocês também compartilhem esse programa, tanto pelo YouTube quanto pelas plataformas de áudio, para que mais pessoas possam conhecer esse relatório, esses números e os alertas que aqui foram dados, né? Ou seja, nada de pânico, mas é preciso ter medo para ter respeito à praga e conseguir colocar em campo todas as ações, né, que foram destacadas aqui para que a gente possa ter uma safra que se inicia logo mais em alguns meses, a melhor possível, com uma pressão baixíssima dessa praga que é a número 1, né, contra a cultura do algodão. Muitíssimo obrigado pela sua parceria, sua audiência. Fiquem bem, até o nosso próximo programa. Esse foi o ImaCast. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.